TVC Rio, canal 6 da NET, Rio de Janeiro, transmitindo também online tvcrio.org.br. Núcleo Educação e Cultura. E da nossa programação de hoje, nós temos aqui o nosso desembargador, juiz federal, portanto... Estadual, o Ciro Darlan. E para nos ajudar, eu que não sou advogado, eu diria que eu poderia sonhar até ser um rábula, que eu gosto muito da filosofia do direito, né? Que vocês cultuam o direito, a justiça. O Paulo Gomes, nosso companheiro também de TV comunitária aqui da nossa direção. Professor Ciro Darlan, as telas da TV comunitária para a nossa telespectadora e telespectador são suas, para dar aqui a nossa saudação inicial, e já gostaria que o senhor emendasse, falasse um pouco da conjuntura internacional, a quantas anda a justiça também no mundo, nessa conjuntura de direito romano, direito, hoje em dia fala-se muito vis-à-vis, direito germânico, que parece que são duas escolas diferentes. Nos dá uma luz também sobre isso, por favor. Bom, boa tarde, uma alegria muito grande estar aqui na TV Comunitária. Quero agradecer pelo convite ao professor Soriano, também ao doutor Paulo Gomes. Obrigado. Poder estar aqui compartilhando, fazendo algumas reflexões. Eu sou juiz já há 37 anos, né? Juiz de carreira. Nós chegamos à magistratura através de um concurso público, né? É bom esclarecer, porque nós fazemos parte de um dos 3 poderes da República, e esse é o único poder que não tem uma representação popular. Nós não somos eleitos pela população, como são os membros do Poder Executivo e os membros do Poder Legislativo. Nós, do Judiciário, nós chegamos ao exercício dessa função através de um concurso público de títulos e conhecimentos, diferente dos que exercem os outros poderes da República. Há ainda a possibilidade de ingressar na magistratura através do 5º Constitucional, que são representações do Ministério Público e da Advocacia, que acessam 1/5 do tribunal por esse mecanismo. Nós temos uma função, que é a função de dizer o direito, a função de assegurar a paz social, resolução dos conflitos, e temos um perfil da própria sociedade. Nós somos originários dessa sociedade, né, mas não temos uma representação equitativa da sociedade. Por exemplo, muito pouco o número de negros numa sociedade em que 54% da população é negra. Não temos representação de juízes indígenas. Então, essa nossa representação da sociedade, ela como a nossa sociedade, ela é bastante desigual. Nós temos melhorado muito na questão de gênero, em alguns tribunais já há mais mulheres do que homens, poucos. No Rio de Janeiro, no 1º grau, nós temos um número de mulheres equilibrado, metade homens, metade mulheres. Já no tribunal, né, 2º grau, ainda as mulheres não estão no mesmo número que homens, mas nós temos essa representação. Vivemos muito distantes da realidade dos nossos jurisdicionados, porque quando somos chamados ao exercício dessa função, a tendência é de nos isolarmos, de nos afastarmos da realidade dos nossos jurisdicionados. E isso faz com que a nossa visão da realidade na aplicação do direito seja um pouco prejudicada, na minha visão, na minha ótica. Nós vivemos ainda muito encastelados, vivemos com uma linguagem própria, ainda falamos muito no juridiquês. É uma linguagem que a população em geral não tem acesso, né? Muitas vezes uma pessoa é julgada e recebe uma sentença e essa sentença precisa ser decodificada pelo advogado,
ou por outras pessoas, porque a nossa linguagem ainda é uma linguagem de elite, não é uma linguagem voltada para dizer o direito para a nossa população, para o público em geral. Então, nós precisamos fazer muitas reflexões sobre o exercício do Poder Judiciário. Hoje nós estamos vivendo uma realidade no Brasil e em outros países do protagonismo do Poder Judiciário, né? O que se fala, inclusive, não sei se corretamente ou não, numa ditadura do Poder Judiciário, ou seja, a prevalência das decisões judiciárias que acabam se envolvendo ou se imiscuindo nas funções destinadas a outros poderes, né? Há decisões do Poder Judiciário que são eminentemente do Poder Legislativo, sobretudo dos tribunais superiores, assim como há algumas decisões que invadem a seara até mesmo do Poder Executivo. Então, é preciso fazer uma reflexão, repensar a função do Poder Judiciário, e isso é uma tarefa para toda a população, uma tarefa para ser debatida com o povo em geral, e não em debates eminentemente acadêmicos e muito menos destinado apenas ao público do Poder Judiciário. É por isso que muitas vezes nós somos vistos como muito afastados da nossa realidade e somos condenados justamente por utilizarmos esse poder que temos para decisões corporativistas, como, por exemplo, a composição dos nossos vencimentos, que são motivos de justas críticas, em que nós buscamos um pagamento mais justo para a nossa função, mas buscamos por vias que não são muito aceitas sob o ponto de vista ético e sob o ponto de vista moral, que é a criação desses chamados penduricários, que são criados, repito, para compor o nosso salário, que é necessário, mas diante de uma desigualdade tão grande em que nós vivemos, comparativamente com o salário mínimo que ganham os operários brasileiros, nós temos um vencimento que nos deixa assim muito distante do que seria um vencimento justo comparativamente. Doutor Darlan, eu pediria o Paulo também para falar um pouquinho sobre o que foi o período da ditadura. O Paulo foi vítima não de um judiciário civil. Ele foi condenado na época da ditadura, ficou um ano preso, né, Paulo? Perfeito. Quando se dizia que Japona poderia ser toga, né? E o caso Heitor Bonita fez um artigo famoso, Japona não é toga. Não é toga. Né? Como foi esse momento? E você vê riscos hoje, Paulo, disso acontecer? Divida aí com o doutor da Silva essa preocupação ou esse prognóstico, se isso pode voltar. Bom, Soriano, primeiro é um prazer estar aqui com o desembargador Ciro Darlan, que tem uma história dentro do judiciário do Estado do Rio de Janeiro, como ex-juiz de infância e adolescente, que teve um papel fundamental, importante, em defesa de jovens e crianças mesmo, que vítimas de todo tipo de violência social, policial, arbitrariedades de todo tipo, massacres e tal. E nós sabemos que vivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro, que o senhor realmente sempre foi um juiz com uma postura bem justa e democrática, né? E até por isso tem sido alvo ou foi de críticas de diversos setores da sociedade do Rio de Janeiro, à esquerda e à direita, né? Incompreensivelmente. Mas você teve um papel importante. E, agora voltando ao Soriano, a pergunta difícil, Soriano, porque a ditadura militar, civil e militar, foi uma época empresarial, né? Empresarial,
em que não havia o Estado de Direito democrático, né? Quer dizer, não havia, as leis não eram cumpridas, quer dizer, era um Estado mesmo de opressão e haja vista o 13 de dezembro de 68, quando foi instalado o ato 5, né? O adicional número 5, que ali foi realmente um total desrespeito à ordem jurídica nacional e a qualquer direito do cidadão, né? Quer dizer, era o direito da violência, da força mesmo. Qualquer oposição ou crítica àquele sistema era passível de prisão, de tortura, de assassinato, de desaparecimento. Então, é uma situação excepcional. Quer dizer, eu me recordo, eu, por exemplo, fui submetido a um processo na primeira auditoria do Exército, da primeira região militar. O meu advogado foi o doutor saudoso Modesto da Silveira. Eu respondi um processo pelo movimento estudantil. Eu frequentava o restaurante do Calabouço, Central dos Estudantes, e fui condenado a 12 meses de prisão. Cumpri da sua juventude. Da juventude, com 20 anos, quer dizer, o melhor período da vida, né? Quer dizer, a juventude, 12 meses de prisão, cumpri integralmente. O Modesto recorreu para o Tribunal Superior Militar, pedindo absolvição ou redução da pena. E o Superior Tribunal Militar confirmou a condenação da primeira instância, da primeira auditoria do Exército. Então, cumpri integralmente. E os julgadores, o presidente da auditoria era um civil, era um doutor Teócrito Miranda, né? Que até um homem com certa postura democrática e tal, mas os outros juízes eram militares, um major, um capitão e um tenente, né? Então aquele foi um momento de obscurantismo, quer dizer, o ato 5 foi uma coisa supraconstitucional, quer dizer, tanto que a ditadura produziu uma situação terrível. Você vê que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal foram afastados, foram punidos, como Evandro Lins e Silva, como Hermes Lima, Victor Nunes Leal, e, enfim, foi um momento muito complicado, né? Quer dizer, essa parte do direito não havia realmente, não funcionava, né? Essas prerrogativas até de pessoas ou opositores àquele sistema que pertencesse mesmo a uma certa elite. Você vê o caso do Rubens Paiva, né? Que era um muito rico, um grande industrial do Paraná, um deputado federal, morava numa belíssima casa ali na Vieira Solto. Foi preso e torturado, e assassinado e desaparecido. E sem falar em vários oficiais de alta patente, filhos de generais. Você mesmo, nós sabemos do filho do general Massa, né? Paulo César Botelho Massa. Botelho Massa, o neto do Marechal Lott, que pertenceu à nossa organização, a LN. Coronel a Sônia Ângel, né? Coronel e assim sucessivamente. Então você vê que mesmo o filho do Nelson Rodrigues, quer dizer, que era um homem cronista importante aí, até com posições ultraconservadoras, mas mesmo assim não houve essa... E não houve não dava uma segunda oportunidade a um jovem de 20 anos que estava numa manifestação de distribuição de panfletos, convocando para uma assembleia, quer dizer, então vai lá e condena, quer dizer, não tinha a menor tolerância, né? E então aquela fase obscurantista foi uma grande noite de terror. Então, transportando para hoje, nós vivemos hoje um momento muito difícil, que eu acredito que não haja propriamente uma ditadura, no sentido de que a liberdade de expressão, a liberdade de opinião esteja sendo punida, né? Quer dizer, aqui eu acho que nós podemos fazer aqui qualquer fala, qualquer opinião e não sermos presos. Sim. Quer dizer, naquela época seríamos presos, então não seria nem divulgado nada, né? Quer dizer, mas de qualquer maneira nós vivemos hoje um momento difícil. Eu vejo o caso do próprio ex-presidente da República, o presidente Lula. Eu não sou partidário, nem sou lulista, nem petista, mas a gente viu que houve uma perseguição violenta em cima dele. E ainda o que é mais grave, ele preso, cumprindo uma sentença da segunda instância lá da primeira de determinação do juiz Moro,
E veio o Prêmio Nobel da Paz, Esquivel, da Argentina especialmente para visitá-lo, e foi proibido por uma juíza de várias execuções penais lá. Leonardo Boff, um padre, um religioso, um homem que está preso, então vai levar uma palavra de esperança, uma palavra espiritual, né? Quer dizer, para alguém que está ali numa situação terrível. Então também foi proibido. Então é uma situação que lembra aquele período do regime militar. Então quando o doutor Ciro fala que algumas pessoas falam numa ditadura judiciária, né? Quer dizer, acho que eu creio que eu vejo isso por aí, uma certa desordem no nosso sistema judiciário hoje no Brasil. Vê um ministro do Supremo Tribunal Federal dando declarações até de caráter claramente político. Quer dizer, não é um processo que está submetido a ele ali, mas são assuntos que não tem nada a ver, às vezes, tem lá Gilmar Mendes e outros mais se manifestando, né? É proibido pela associação dos magistrados, que o juiz deu opinião política, ou se manifestem, mas, no entanto, a gente observa isso claramente. O próprio juiz Moro já deu declarações. E esses procuradores, por exemplo, aqui de Diagonal, lá de Curitiba. Sim. E isso já vem de algum tempo, né, desde o julgamento do Mensalão, né, quer dizer, quando houve também, até eu gostaria de fazer ao doutor Ciro Darlan um questionamento, que eu acredito que seja de muita gente, sobre o que representa realmente o que é a teoria do domínio do fato, que me parece que foi utilizada em alguns casos lá no Supremo e tal, que isso de uma forma assim, o que é realmente o que significa essa teoria do domínio do fato, se isso está inserido dentro do processo. Interessante que você falou aí de uma época, de um regime de exceção, você foi julgado num período de regime de exceção, mas se nós trouxermos todos esses fatos que te atingiram para a nossa realidade atual, nós vamos encontrar exemplos de repetição de fatos na atualidade. Por exemplo, você falou que você foi preso e cumpriu a pena integralmente, embora estivesse em fase de recurso. É isso que nós estamos trazendo hoje para a discussão, que é a prisão antes do trânsito em julgado. A nossa Constituição é muito clara quando diz que a pessoa só pode ser presa após esgotado todos os recursos. Isso está escrito na Constituição e não tem nenhum questionamento a ser feito, até que o Supremo Tribunal Federal, por umas questões de injunções políticas, deu uma outra interpretação provisória, autorizando a prisão antes do trânsito em julgado, que é o que está acontecendo com o presidente Lula e com muitas pessoas aí, que é uma verdadeira quebra das normas de garantias constitucionais. Outra coisa também é essa questão dessa interpretação de uma teoria que veio da doutrina alemã, o domínio do fato, que o próprio doutrinador alemão já disse que a interpretação dada pelo nosso Supremo Tribunal Federal é absolutamente diferente da doutrina criada por ele ou manifestada por esse doutrinador alemão. Na verdade, a situação do domínio do fato significa que quando um fato é praticado, e aquela pessoa, embora não tenha diretamente praticado esse fato, ela tinha condições de evitar que o fato fosse praticado. É absolutamente impossível que você atribua a um presidente da República, a um ministro, dentro dessa estrutura burocrática, um fato que, ainda que tenha sido de conhecimento dele, foi praticado por umas instâncias inferiores a qual ele não teria acesso, não teria domínio, não teria conhecimento se não tivesse sido trazido a público através de uma investigação. Então, não há como atribuir o domínio de fato dentro de uma cadeia de autoridade quando esse fato foi praticado dentro de uma cadeia muito distante do seu domínio, né? Então, é uma interpretação doutrinária criada de uma forma
casuística para este fato e porque nós estamos vivendo num período em que, lamentavelmente, o Ministério Público, depois da Constituição de 1988, ele recebeu do Constituinte poderes necessários numa república para garantir o cumprimento, a fiscalização da lei e tudo, mas que tem sido mal utilizado, mal empregado por alguns procuradores, por alguns promotores de justiça. Nós temos visto situações em que primeiro se escolhe o réu para depois atribuir àquele réu um fato e para depois buscar as provas. Nós vimos isso com muita nitidez naquele PowerPoint que foi apresentado pelo procurador. Uma vez apresentado o PowerPoint, ele foi buscar as fórmulas, né, dizendo, inclusive, que ele tinha convicção e não tinha prova. E essas provas nunca foram apresentadas, né? E isso não é o que o direito internacional assegura para toda pessoa que é suspeita de ter praticado alguma ilicitude. Com relação à magistratura, nós temos princípios internacionais, como os princípios de Bangalore, que estabelecem que a magistratura tem que ser isenta, ela não pode fazer manifestações político-partidárias, tanto que nós não podemos participar da vida política partidária. Nem nós, nem os promotores de justiça. É a Loman, né? Não, esses são princípios aprovados pelas Nações Unidas, da cidade de Bangalore. São princípios de ordem internacional, mas a lei orgânica da magistratura, Loman, ela também expressamente proíbe atividades político-partidárias. O que não significa dizer que nós somos impedidos de exercer política num sentido geral. Não a política partidária. Cada vez que o juiz dá uma sentença, ele está modificando a vida de um cidadão. Isso é fazer política. Quando você declara o divórcio entre duas pessoas, você está cindindo uma relação de uma célula familiar, isto é fazer política. Quando você condena uma prefeitura a destinar determinado orçamento para a construção de uma escola, de um hospital, ou para a melhoria de algum serviço público, você está fazendo política na sua sentença, mas é um tipo de política que não entra na órbita da política partidária. Essa política partidária compete única e exclusivamente aos políticos que fazem parte de partidos políticos. Doutor Darlan, nós estamos aqui sendo hoje produzidos nessa entrevista pelo trabalho aqui do Max Figueiredo, ele que é produtor, editor, tem inclusive programa aqui na nossa grade. A TV comunitária já tem maioridade, completou 21 anos e, por ser comunitária, ela está a serviço de toda a população carioca e procurando aquilo que a gente chama, né, Paulo, de gerar massa crítica. Claro. E eu acho que o importante é fazer o povo pensar, né, ter discernimento. Isso é fundamental. Doutor Darlan. Então, vamos aproveitar e fazer uma reflexão sobre também algo que o doutor Paulo falou aqui. Uhum. Falou assim, eu fiquei preso durante 12 anos, 12 meses, no auge da minha juventude. É interessante fazer uma reflexão, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece pena. Que foi um trabalho também do senhor. É um trabalho conjunto, né, de toda a sociedade brasileira, que conseguiu colocar na pena do presidente Collor uma qualidade, que foi a de subscrever e colocar em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como dizia Dom Helder Câmara, ninguém é tão ruim que não tenha alguma coisa boa para dar. Então, o presidente Collor, foi ele que assinou a lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem mais outra qualidade do presidente Collor, também o Código de Defesa do Consumidor. Ele também
assinou como presidente essa lei, que foram leis que vieram melhorar a distribuição de renda e a produção de direitos no nosso país. Mas eu dizia que o Estatuto, né, ao contrário do que algumas pessoas falam, quando pretendem a redução da responsabilidade penal, que no nosso país é aos 18 anos, mas, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente colocou um patamar a partir dos 12 anos. A partir dos 12 anos, o adolescente, né, porque também ele define a criança como aquele ser de 0 a 12 é criança, é denominado criança. E de 12 a 18 é denominado adolescente. Por isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois todo adolescente brasileiro que praticar um ato infracional, ou seja, que praticar um crime, ele é submetido a um processo penal juvenil. Ele é julgado por um juiz, ele é denunciado por um membro do Ministério Público, ele é julgado por um juiz e ele pode ser condenado até 3 anos de prisão, de internação. Internação é outro nome da prisão. Pois bem, as pessoas dizem, mas às vezes ele cometeu um crime grave, vai ficar só 3 anos. O doutor Paulo tocou nisso aqui, ele ficou 12 meses no melhor momento da sua vida, 19 anos, com toda a energia, com toda a força, com toda a vontade de viver. Você imagina o que é você pegar um menino de 12 anos, 13 anos, 16 anos e privá-lo da liberdade por 3 anos. É uma eternidade. É uma eternidade. É que você tem que ter esse olhar relativo. Você colocar o seu filho, o meu neto, de castigo durante o final de semana, dói muito mais do que se eu desse umas palmadas nele. Então, você está lidando com um direito que é inerente ao ser humano, que é a liberdade. Nenhum ser humano foi criado para ser prisioneiro, para ser escravo. Todos nós fomos criados para a liberdade. Isso é inerente à vivência do ser humano. Se você priva um adolescente durante 3 anos da liberdade, é uma eternidade para esse adolescente. Então, foi bom o doutor Paulo tocar nesse assunto. Doutor Darlan, uma luz que eu pediria que o senhor também aqui projetasse sobre nós é sobre a maioridade, a antecipação da maioridade plena, para responder sobre essa inquietação, né? É uma inquietação. Que também acho que está hoje na ordem do dia, por parte mais da direita, de que o jovem, já a partir de 16 anos, já tem que ser considerado adulto. Um pouco penal. Lamentavelmente, esse projeto já andou mais da metade. Ele depende só da decisão do Senado Federal, porque já foi aprovado na Câmara dos Deputados a redução da maioridade para 16 anos. É uma lástima, sob todos os aspectos, né? Essa antecipação, ela só vai aumentar a violência, só vai criminalizar ainda mais a juventude brasileira, porque a juventude que ingressa na criminalidade, ela já é um produto de um crime maior, que é a falta de políticas públicas que assegure a esses jovens uma família de qualidade, uma boa alimentação, um bom desenvolvimento e uma escola de qualidade. Os jovens que ingressam na criminalidade é porque eles tiveram, no momento em que eles estão em processo de desenvolvimento, negados acesso a esses direitos fundamentais. Então, é uma verdadeira covardia que, além de negar a esses jovens o acesso aos seus direitos fundamentais, você retire deles precocemente a liberdade. Sob o ponto de vista, já que vivemos numa sociedade capitalista, sob o ponto de vista capitalista, qual é o interesse desta sociedade antecipar a prisão dos jovens no país em que nós já temos quase 700 mil pessoas presas? O esgotamento do sistema penitenciário que não dá nenhuma resposta otimista para a sociedade. Quem ingressa no sistema penitenciário hoje, ele não melhora, ele não volta melhor do que quando entra. Ele custa, né, usando argumentos capitalistas, ele custa uma fortuna para nós que pagamos tributos.
Cada preso custa, em média, de 3 a 5 mil reais. Com 5 mil reais, você manteria na escola pelo menos umas 8 a 10 crianças que necessitam de uma escola de qualidade. Então, nós estamos invertendo o investimento para uma melhoria de uma sociedade, para tornar essa sociedade mais justa. Reduzindo a maioridade penal, nós vamos aumentar o colégio de pessoas privadas da liberdade e vamos condenar essas pessoas mais precocemente a não terem a menor chance de ressocialização, de recuperação, porque o nosso sistema penitenciário não deu as respostas que as pessoas ansiavam que elas dessem. Em contrapartida, as medidas socioeducativas que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, elas têm sido muito mais eficazes, porque um adolescente que leva um susto de passar pelo sistema judiciário, é um susto, e é também uma sacudidela, faz com que esse jovem, ainda em processo de desenvolvimento, procure um outro caminho que não o caminho da criminalidade. Então, que volte a estudar, que volte a conviver com a sua família, que repense a sua vida. A reincidência dos jovens adolescentes é infinitamente menor do que a reincidência do jovem adulto depois que entra no sistema penitenciário. Então, sob todos os aspectos, a manutenção da responsabilidade penal aos 18 anos e ainda sob o aspecto do amadurecimento. Aí eu não sou médico, mas nós convivemos com os nossos filhos adolescentes e sabemos que por mais que nós tratemos bem os nossos filhos, proporcionemos a eles escola de qualidade, boa alimentação, acesso a uma medicina de manutenção da saúde, esses jovens não amadurecem aos 18 anos. Muitas vezes eles começam uma universidade com 20, 22 anos, aí param, aí começam outra, aí começam a namorar, hoje não estão namorando, hoje, amanhã estão ficando. Isso é natural de um processo de desenvolvimento da juventude. Então não há maturidade, por mais que as pessoas dizem, modernamente as pessoas têm mais acesso à informação, logo eles amadurecem mais rápido. Isso é falso. Até porque os jovens aos quais querem destinar o aprisionamento precoce são jovens que não tiveram acesso à informação, que não tiveram acesso à escola, que não tiveram acesso ao desenvolvimento sadio, que não tiveram acesso a uma boa informação. Então, esses jovens aos quais se quer destinar um lugar no sistema penitenciário precocemente são os mesmos. Então, o caminho melhor, em vez de dar a eles privação de liberdade, é investir no seu desenvolvimento sadio, como é direito deles. Se nós analisarmos que a nossa Constituição já tem quase 30 anos e o artigo 227 estabelece que todos nós temos o dever de, com prioridade absoluta, garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes e que o Estatuto da Criança e Adolescente veio regulamentar esse texto da nossa Constituição e isso ainda não é realidade no nosso país, eu aceito discutir a redução da maioridade penal no momento em que nós tivermos numa sociedade absolutamente justa, em que todas as crianças do Brasil têm acesso a uma educação de qualidade, a uma família que os acolha, a um alimento para que ele se desenvolva de uma forma sadia. Se nós estivermos no patamar de uma sociedade dessa natureza, eu estou de acordo a sentar para ver, bom, se o cara já recebeu tudo que nós podíamos dar e ainda continua optando pela violência, pela criminalidade, nós temos que repensar que outras ferramentas nós vamos utilizar para endireitá-los, para ressocializá-los, para consertá-los. Mas enquanto isso não for visto, o criminoso somos nós. Enquanto isso não for visto, nós adultos é que estamos em débito com a nossa juventude. Nós adultos, nós administradores, nós do judiciário. Né? Se você entrar
numa instituição de adolescentes privados da liberdade, você vai ver nitidamente, pelo olhar... E o senhor, volta e meia, vai nos presídios. Eu vou não só dos adolescentes, como dos adultos. Eu gosto de conhecer o local para onde eu estou fala enviando. Com eles, né? Converso, dialogo com eles. Mas se você entrar numa instituição de adolescentes infratores, você vê isso na Ilha do Governador, tem lá grande parte, você vai ver nitidamente que aqueles jovens não têm o desenvolvimento completo. Eles não podem sequer ser responsabilizados por um crime praticado, porque eles não têm condições de discernimento. São jovens que vivem absolutamente como zumbis, seja porque não têm um acolhimento familiar, não têm uma alimentação adequada, seja porque estão em situação de abandono, seja porque estão escravizados pelas drogas. Em qualquer dessas condições, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Não só pelo fato de ser menor de idade, mas também pelo fato de nós estarmos negando a eles direitos mínimos, fundamentais de sobrevivência para qualquer ser humano. Se você entrar numa instituição dessa, se você fizer uma comparação com um jardim zoológico, você vai ver que as feras que estão dentro das jaulas do jardim zoológico recebem um tratamento melhor do que o ser humano que nós enjaulamos nas instituições públicas de privação de liberdade. Doutor Darlan, eu tive o privilégio de visitá-lo também, inclusive, no seu gabinete, e lá eu vi um trabalho de um preso, de um prisioneiro, em que ele tem ali uma moldura muita. E a terapia ocupacional, o que pode fazer, como quis a nossa querida psicóloga, psiquiatra, né? Silveira, Nilce da Silveira. A gente sente que nós não damos ao preso assim, não somente educação, acesso à escola, mas também esse aspecto aí. Lá eles têm que ter algum entretenimento, né? Alguma maneira de criar como aquela moldura maravilhosa que o senhor nos mostrou. Nós juízes, temos muita responsabilidade pela falta de execução da lei de execuções penais. A lei de execuções penais, ela é de 62, ela já estabelece critérios para o cumprimento da medida de privação de liberdade, critérios de dignidade. Por exemplo, os presos têm o direito a ficar em determinado metragem de metro quadrado. Isso não é cumprido, é uma indignidade. Eles têm direito ao trabalho e o trabalho pode remir a pena. Eles têm direito à leitura e a leitura também pode remir parte da pena. Só que o Estado, o administrador dessas unidades prisionais, não oferecem ao preso o trabalho como terapia, não oferecem ao preso a leitura como terapia, ou seja, não há um investimento na ressocialização daquele homem que está sendo punido pelo Estado. As leis, elas deveriam ser cumpridas e compete ao Poder Judiciário, assim como ao Ministério Público, como fiscal da lei, a fiscalização dessas unidades para verificar se a lei efetivamente está sendo cumprida. Nós sabemos que não estão sendo cumpridas. O senhor falou aí de um trabalho artesanal que é feito em uma ou outra unidade. Eu tive a alegria de receber esse prêmio numa visita que eu fiz a uma unidade prisional. E isso deveria ser uma regra em todas as unidades prisionais. Todos os presos deveriam ter a oportunidade de trabalhar, e eles querem. Muitas vezes as pessoas falam, por que o preso não trabalha? O preso não trabalha porque o Estado não oferece a eles opções de trabalho. Eu uma vez visitei um presídio, há uns 10 anos atrás, em que havia uma oficina de confecção de bolas de futebol. Eu achei aquilo extraordinário, porque aquilo era um investimento da Secretaria, do Ministério de Esporte da União, com a Secretaria de Esporte do Estado. Então,
metade de investimento era da União, metade era do Estado. E os presos ali estavam fazendo bolas de futebol e de vôlei numa máquina de costurar couro. Eu achei aquilo extraordinário. Encontrei ali uns 30, 40 presos trabalhando ali. E o que vocês vão fazer com essas bolas? Nós vamos distribuir essas bolas nos colégios públicos, municipais, estaduais. Havia muita, naquela ocasião, vilas olímpicas públicas. Eu falei, mas que coisa extraordinária. E era a época de preparação para as Olimpíadas, preparação para a Copa do Mundo. Eu achei aquilo muito bom e os presos estavam maravilhados com aquilo. Aquilo não durou 10 meses. As máquinas estão ali paradas, com a quantidade enorme de couro. Por que não durou 10 meses? Porque houve a contrapartida do governo do Estado não foi feita. A União estava dando uma parte, mas o Estado não estava dando. Então, suspendeu-se o convênio e aquilo ficou paralisado. É assim que funciona toda e qualquer iniciativa louvável como essa. Por exemplo, os presos poderiam estar fazendo os uniformes da Polícia Militar, poderiam estar fazendo as carteiras das escolas públicas. O custo ia reduzir sensivelmente, né? Os presos iam ganhar uma experiência laboral e iam aprender uma profissão. E isso poderia estar sendo feito dentro das prisões. Por que não é feito? Porque não há uma vontade política de investimento nessa área de combate à criminalidade. Esse é o verdadeiro combate à criminalidade. A criminalidade não se combate com armamentos, com UPPs, com invasão de favelas, com invasão de domicílios, com mandado de condução coercitiva. Não é assim que se combate a criminalidade. Você combate a criminalidade investindo no homem. E isso não se faz. Ocupação social. Isso que a professora, nossa doutora, tão homenageada, Nise da Silveira, usou como terapia, né, nos portadores de doença mental, nos doentes mentais. Se isso funcionou com os doentes mentais que têm uma deficiência cognitiva, funcionará ou funcionaria muito melhor ainda com os privados da liberdade. Ensinar os presos. E lá dentro, as pessoas às vezes pensam que só tem violentas, bandidos, criminosos que cometeram os crimes mais bárbaros. Lá dentro nós temos artistas, nós temos artesãos, nós temos pessoas que têm qualidades que não são descobertas ou não são descortinadas porque não se dá oportunidade a eles. Você vê o trabalho esse que eu recebi, que artesanato bem feito, que coisa maravilhosa. Se você estimular o preso na pintura, como a doutora Nise da Silveira fez, né? Na pintura, você vai ver lá no canto, nas artes esportivas, nas artes marciais. Toda vez que se fez alguma experiência nessa direção, a resposta é positiva. Mas não se faz. Os gregos já diziam, educai as crianças e não mais será preciso castigar os adultos. Agora, Brizola, e você foi brizolista? Não, eu não fui brizolista, sou brizolista. Eu compus o grupo, fui convidado para... candidato a deputado pelo Não, eu vou explicar isso para não ficar essa... Não, eu fui convidado pelo Neiva Moreira, que era conterrâneo do Maranhão, do terceiro mundo e tal, e que me convidou para ajudar a organizar naquela época. Era a eleição do Brizola aqui. Era um processo de redemocratização. Então deu uma ajuda, mas eu não sou um brizolista, eu sou um socialista. Assim. Claro que eu não critico, acho que ele teve coisas muito boas. Por exemplo, o doutor Ciro está falando sobre a questão aí das crianças. Eu acho que o projeto, por exemplo, dos CIEPs, é um projeto formidável. Manter a criança ali o dia todo na escola, né? Quer dizer, já entra atividade, o currículo, atividade escolar. Ele merendava, almoçava, tinha recreação, um professor para acompanhar o dever de casa e já saía de banho tomado, já alimentado, né? E você vê que essa nossa elite é tão retrógrada e tão desumana que ela não aceitou isso. Quer dizer, você vê que o projeto que já vinha do Anísio Teixeira, Paulo Freire, professor Darcy Ribeiro, né, que era uma cabeça brilhante,
que faz muita falta ao Brasil, né? Anísio Teixeira. E Anísio Teixeira acho que foi o precursor disso. Então, tentou fazer aqui no Rio de Janeiro, e você vê que foi uma posição sistemática e violenta contra isso. Ele perdeu, o Darcy Ribeiro perdeu a eleição no Rio de Janeiro, Moreira Franco se elegeu e acabou. Hoje você sabe que tem CIEP, um CIEP em Niterói, Soriano, é uma delegacia de polícia. Quer dizer, completamente abandonado, quer dizer, então aquele projeto formidável, porque eu penso que essa questão aí é uma questão de natureza política, é o sistema econômico e social que a gente vive, quer dizer, esse capitalismo altamente desenfreado, injusto, né, quer dizer, que produz, você vê que a maioria dos presidiários no Brasil são negros e pobres, jovens, em plena sua energia no início da sua vida, cometeram pequenos delitos, às vezes um furto e tal, é primário, é condenado e colocado ali junto com condenados, não há uma separação efetiva. Eu estava analisando, doutor Paulo, um processo recentemente de um cidadão de 40 anos, que a primeira vez que ele foi preso foi por furto de um celular. Ficou 2 anos e meio preso, e aí recebeu a liberdade. E ele conseguiu, com alguns amigos, vender refrigerantes e cerveja na rua. Pois chegou lá o Rapa, conhecido Rapa, os guardas municipais, levaram, ele teve um prejuízo de mais de R$1.000. Quer dizer, ele já não tinha trabalho, porque nós estamos numa situação de falta de trabalho enorme. Ele foi preso por furto de um celular, que era um Motorola, eu vi lá no processo, devia custar em torno de R$100, R$130. Bagatela, coisa de pequena insignificância. Mas cumpriu a pena dele, saiu de lá com o desejo de trabalhar, foi trabalhar, tiraram o sustento dele. Se ele estava irregular, vendendo irregular, dentro de um processo capitalista como o nosso, que exige que a pessoa tenha alvará, que a pessoa pague impostos e tudo mais. Bons antecedentes. Mas pelo menos ele estava trabalhando e foi retirado dele o sustento e ele voltou para a criminalidade. Ele que volta na criminalidade, ele furta outra pessoa numa carteira que tinha R$22. Aí ele já é considerado reincidente, a condenação já passa 4 anos de prisão. Então você vê como o próprio processo desproporcional, né, já conduz o cidadão para o crime, né? Para o crime. Porque a revolta que ele ficou por terem subtraído o processo de trabalho que ele tinha optado, ou talvez a única opção possível, já levava a ser uma pessoa revoltada. E foi buscar na criminalidade a sua forma de sobreviver. É preso novamente e é condenado porque se subtraiu R$22. Você vê que... E no processo do CIEP, eu sei porque eu convivi muito, eu era o juiz da infância e da juventude, período já. E os CIEPs eles tinham 24 vagas para crianças e adolescentes que não tinham família, que estavam vivendo nas ruas. Então eles moravam dentro da escola. Um bombeiro que ficava lá. Um casal de bombeiro, é uma coisa muito inteligente, porque ele pegava o bombeiro, às vezes um bombeiro que também tinha dificuldade de moradia, porque é um problema seríssimo essa questão da moradia no nosso país. Ele era convidado para ficar hospedado dentro do CIEP. Então ele passava a ser o pai e a esposa dele, a mãe social daquelas crianças. E isso funcionava maravilhosamente bem, até que foi destruído o CIEP por uma questão política, porque ele era uma marca de um governo que tinha o governador Leonel Brizola, que representava uma administração do governador Leonel Brizola. Então ele foi destruído por uma questão de egoísmo político-partidário. Doutor, nós temos 7 minutos. Eu pediria que a gente falasse, eu conversando com o senhor, sobretudo me passou muita esperança, de esperança para o nosso povo, para o nosso Rio de Janeiro. Claro. Então, eu dividiria o tempo aqui, Paulo. O que a gente pode sonhar? Com o que sonhar? E o doutor Darlan também. Bom, eu penso que o sonhar é complicado, né, Soriano? Eu acredito
numa mudança do sistema, né? Quer dizer, que eu acho que o sistema é espúrio. Se não houver uma mudança na sociedade, uma transformação social, eu não acredito eu não sou otimista de que possamos viver numa sociedade com crianças não massacradas, não presas. Porque, como ele falou um negócio interessante, o ser humano ele merece, ele tem que ter uma proteção da sociedade, principalmente aqueles que são os carentes, os pobres. Porque você imagina, se uma criança que nasce hoje e você deixa essa criança ali em cima daquele sofá ali, numa cadeira, e volta daqui a 10 dias, ela está morta, ou de fome ou de frio. Os animais, quer dizer, de uma certa forma, eles se criam ali de qualquer forma, na selva, na floresta, com frio. Tem animal que enterra o ovo, né? O jabuti, e sai, nasce ali de qualquer maneira. Então ele merece proteção. Quer dizer, é uma questão de uma política humanista. Mas essa que está aí, não. É diminuir a maioridade penal para crianças, para tornar um marginal mais um criminoso. Quer dizer, é uma certa hipocrisia da sociedade. Ela quer que essa criança que vive nessas condições aí sem nenhum apoio de nada, ao contrário, discriminada, né? Que seja o quê? Quer dizer, que vá ter uma educação, vá ser uma pessoa educada, cordial. Quer dizer, é impossível. Então, dentro desse pensamento, eu acredito só numa mudança mesmo da sociedade. Eu acho que fora disso vamos ficar enxugando gelo. Agora, alguma coisa tem que ser feita, claro. Pessoas como o Dr. Círio Darlan, como você, como eu, como o professor Gaudêncio, que aqui nos honra com a sua presença, será entrevistado aqui daqui a pouco, o professor Max Figueiredo. Enfim, pessoas, eu acredito que esses humanistas, essas pessoas é que sejam capazes de melhorar, tornar uma situação mais saudável, né? Mas vai ser muito complicado. Você vê que tem uma juíza de direito, o doutor Círio Darlan, que lá no Pará, ela encarcerou lá uma mocinha, uma criança que, no meio de marginais, foi uma gritaria aí na imprensa, no movimento populares aí, todo mundo criticando, né? Não sei se você recorda disso, o episódio. Aí você vai no interior do Brasil. Foi punida pelo Conselho Nacional de Justiça. Pois é, foi punida, cometeu uma coisa absurda, né? Quer dizer, e a gente vê coisas, você não imagina, Soriano, nessas prisões aí, nessas delegacias, crianças sendo torturadas, que roubam às vezes numa feira ali uma banana para se alimentar. Superlotação. Então os pobres e negros ali, né? Os pobres. Enfim, mas alguma coisa, eu acho que só esses humanistas, pessoas como o desembargador aqui, doutor, com essa visão dele humanista e social, que nos dá uma certa expectativa de que alguma coisa possa acontecer, pelo menos que não piore essa situação, né? Ou que controle isso, mais ou menos sobre... enfim. Esperança, doutor Darlan. Eu tenho muita esperança. Nós temos uma carta de princípio, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é ainda uma novidade para a nossa sociedade. Muitos ainda a rejeitam por egoísmo. Mas a minha esperança é que essa lei venha a ser efetivada. Mais cedo ou mais tarde ela será. E é quase que uma consequência natural da nossa civilização. Nós temos que tratar bem as nossas crianças como nós fazemos com as nossas. O meu filho nasceu, meu neto nasceu, e se o meu bisneto, se eu tiver condições, a ele todo cuidado, todo carinho, todo respeito, todos os direitos respeitados. Eu acho que a nossa esperança é que isso se estenda a todas as crianças, independente de correr no nosso sangue ou não nas veias deles. É um direito que deve ser compartilhado. Isso a sociedade brasileira tem que entender, que enquanto nós não fizermos justiça e garantir que toda criança brasileira, logo no momento de nascer, ela já seja sujeito de direito e tenha esses direitos efetivamente respeitados, que a criança seja cuidada, que a criança não seja espancada
né? Algumas pessoas, alguns pais, em pleno século XXI, ainda optam pela educação pela violência. E sabemos que a violência não educa ninguém, a violência não corrige ninguém. Então, a criança tem que ser tratada, cuidada como um ser que precisa, para o seu desenvolvimento, todo cuidado, todo carinho, todo respeito. Se isso acontecer, no dia que isso acontecer, nós seremos uma sociedade mais feliz e nós seremos uma sociedade onde haverá mais solidariedade e mais respeito mútuo. Essa é a minha esperança. A minha esperança é que nós temos... Aliás, crianças e adolescentes é o último segmento da nossa sociedade. Dentro desse processo civilizatório, nós, em algum momento da nossa história, nós incluímos os negros, nossos irmãos negros, ao qual nós devemos 300 anos de escravidão, né? Incluímos as nossas irmãs mulheres, que também durante muito tempo negamos a elas a igualdade de direitos. E o último segmento era crianças e adolescentes, que não eram sujeitos de direitos. Só em 1990, o nosso Congresso Nacional subscreveu essa lei que assegura que criança é sujeito de direito. Mas até agora nós ainda não avançamos nesse processo civilizatório, no qual não só a nossa criança tem os direitos, mas todas as crianças precisam ser respeitadas nos seus direitos fundamentais. Olha, doutor, eu também vou expressar porque eu tenho esperança, porque nós temos advogado do povo, como Paulo, que quando ele encontra um despossuído, ele procura solidariedade é importante. Tornar um defensor perante a justiça, e juízes de sensibilidade social e visão crítica também, né? Do que diz respeito a de que maneira a gente pode fazer melhor a justiça. Olha, a TV comunitária agradece a presença, o apoio aqui, que representou a presença de vocês já ao nosso trabalho, e as câmaras estarão sempre abertas, doutor, viu? Aqui a casa é sua e, sobretudo, nos ajude a passar conhecimento. Eu precisaria também do seu ofício, de seus pares, para também nos tirar dúvidas. Muitas pessoas aqui poderiam ficar melhor informados de quantos direitos têm e não são capazes de saber, e não sabem que têm. Desconhecem completamente os direitos. Então você, como... O Barbosa já dizia, o cidadão que não luta pelos seus direitos não é digno desses direitos. Em breve a TV comunitária terá um encontro com a justiça para esclarecer sobre esses direitos. Maravilha, né? Maravilha. Então vamos comemorar. Um abraço. Obrigado. Maravilha, gente. Obrigado. TV Comunitária, canal 6 da NET, Núcleo Educação e Cultura, tvcrio.org.br. Muito obrigado.